Oi, oi, oi. Boa noite. Bancada do JN aqui, ó. Tudo bem, Léo? Como é que você veio parar aqui, Léo? Consegue contar aí? Você adora acenar para as pessoas. Então, beleza. O áudio tá beleza também? Então, eu sempre espero uns minutinhos que o pessoal... Ah, legal. Amigo do Thiago, então comporte-se, hein? Sem pergunta difícil, não vale. Obrigada. Obrigada. Ó o Lucas, olá. Hoje eu tenho até que ter cola, porque é tanta coisa que eu quero falar. Olá. Vamos entrando, bem-vindos. Quem nunca apareceu aqui no perfil da Waze. Vai ser um papo legal hoje, polêmico em algumas coisas, né? Mas faz parte. Esse país tá tão caótico que nada, nenhum assunto consegue ser leve, né? E tranquilo, porque tá difícil. Mas a gente tenta. Bom, o título tá aparecendo fixado para vocês aí, gente? Eu acho que eu coloquei. Se vocês quiserem olhar, botar o aviãozinho aí, chamar amigo que tá online, viu? Já vou começar. Eu espero sempre uns 2, 3 minutinhos. Tempo de provação. Total, hein, Léo? Não tá aparecendo o título? Eu coloquei ele fixado. Engraçado. Logo no início eu pedi para fixar o título. Mas e agora ele não tá me dando essa opção, não. Peraí. Não, perguntas... Não é isso. Não, aqui é pra chamar alguém. Bom, Engraçado, porque eu coloquei o título lá no início. Quando eu entrei. Ei, Ju! Tudo bem? Legal, né? Não tá aparecendo aqui pra mim o título fixado, não, apesar de eu ter colocado. Então, paciência. Vou dar mais um minutinho aqui. Chama os amigos aí, pra gente fazer esse papo com muita gente, que vai ser bom. Mas eu já vou começar. Ó, já deu meu time. Que horas são aí? Que horas deu no de vocês aí? 9 e... Ó, o meu já deu aqui também. Oi, Val. Chegou aqui como, Val? É a primeira vez que você assiste aqui? Que você vem no perfil da Waze? Quem aqui em Brasília, 9 em ponto? Então eu entrei um pouco antes, ué. Oi, Lu. Aí, legal. Vou começar. Ah, legal. Ô, Léo, imagino que você tenha filhos, né? Quantos filhos? Qual que é a idade? A Lu aqui eu já sei. Ah, legal. Legal, Val. Beleza. Você tem filhos, Val? Qual que é a idade e quantos filhos? Me conta aí. Ei, Lu. Bom demais. Ei, Paty, ó. 2 filhas. 4... Nossa, igual eu, Léo. Eu também. Eu tenho um menininho que vai fazer 4 agora e uma menina que vai fazer 2. Tem 1. Beleza. E os 2, Léo, deviam estar na escola, imagino, né? É o caso da Patrícia também, tá com um fez 3, 14 anos. Ei, capita. Pessoal, vou começar aqui então. Boa noite pra todo mundo. Eu já tô ficando ótimo. 2, um menino de 3 anos e uma menina de 1 mês. Ei, beleza. Eu já tô ficando um pouco mais sem tanta
timidez aqui diante das câmeras, mas dá um friozinho na barriga, né? Ainda mais um assunto legal, Rê, 15 e 26. Eu acho que isso é mentira, hein, Renata? Essa aí de que 26, não. Esse assunto que eu quis trazer hoje aqui no perfil da Waze é um assunto super fresquinho e que eu fiz um exercício muito grande. De um dia e meio eu fui pesquisando, mas tudo aconteceu da seguinte maneira. Eu faço parte de um grupo de mães e pais, mais mães do que pais, infelizmente, que alguém colocou uma enquete dizendo assim: vocês acham que as aulas vão voltar este ano? E a maioria das pessoas dizia assim: não, eu acho que não vai voltar, não tem condição de voltar com a pandemia do jeito que tá. E aí eu pensei diferente. No início da confusão toda, eu achava que este ano não ia voltar realmente de jeito nenhum. Mas acontece que as tomadas de decisões dos nossos governos, né, elas foram tão desencontradas que a gente não conseguiu se preparar nem para não abertura e também não estamos preparados para essa abertura que parece que vai acontecer mesmo. Então esse assunto que eu venho tratar aqui hoje, o objetivo aqui é zero trazer certezas, é muito trazer reflexão e discussão. Eu sei que tem muita gente boa aí do outro lado, já vi várias aí, que são pessoas que leem, que se informam, que têm opiniões que não são opiniões contaminadas, né, por paixões, que eu acho que isso é importante. A gente tem que lidar aqui com fatos e com dados e com o contexto que a gente tem, né? Esse é o país que a gente tem, são os governantes que a gente tem, nada disso vai mudar. Então, ninguém aqui, não é minha intenção que a gente fique especulando salvações, porque elas não vão acontecer, né? É o famoso que tem pra hoje, tá? Então, assim, boa noite mais uma vez. Agora a gente já começou. Quem não quer, eu sou a Marina. Eu sou uma das fundadoras aqui da Waze, esse perfil que vocês entraram. E eu vou só explicar o que é a Waze. A Waze é uma startup que nasceu aqui em Belo Horizonte e ela tem um propósito de transformar a educação. E a gente quer mudar a jornada de conhecimento das crianças e dos adolescentes através das conhecidas atividades extraescolares. Então a gente acredita que para a formação integral do ser humano, que começa desde pequenininho, é fundamental que ele passe, que ele seja, que ele encontre atividades que fomentem o desenvolvimento das habilidades que vão muito mais além do que as habilidades que a escola trabalha focada na cognição. Então, o que eu estou traduzindo o que eu estou dizendo aqui, né? A gente acredita que os esportes, as artes, vamos lá, música, dança, natação, etc., programação, xadrez, tudo isso traz um aprendizado, um conhecimento e um desenvolvimento de habilidades fundamentais para que essa criança cresça saudável, para que essa criança cresça se conhecendo e interagindo melhor com o mundo que a cerca, certo? Muito bem, fiz aqui o jabá. Quem quiser conhecer mais a Waze vai no www.waze.vc. Hoje a gente tem lá um buscador que você coloca a atividade que você quiser procurar para o seu filho, a gente encontra as opções e aí você entra no mundo de muitas possibilidades. Bom, outro recado aqui, fique em casa, né? Porque uma das coisas que a gente vai falar aqui no caminho da conversa é que se a gente não ficar em casa, se a gente não for firme com essa necessidade, a gente vai ter problemas lá na frente na hora que as escolas abrirem, tá certo? E outra coisa que eu queria também pedir, a gente precisa ser empático hoje na conversa, porque são muitas realidades que aparecem aí, não é verdade? A gente tem famílias que têm a possibilidade de ficar em casa com as crianças, a gente tem famílias que estão fazendo de tudo para ficar com as crianças em casa, mas já está impossível, e a gente tem famílias que nunca conseguiram deixar as crianças em casa.
né? São realidades muito diversas. E eu sei que a minha fala, muitas vezes aqui, ela vai ser uma fala muito do lugar que eu estou, né? Privilegiados, vocês aí também. Imagina, né, como que tá essa situação toda em famílias de baixa renda, que também não puderam ficar em casa. Enfim, são problemas muito maiores que eu acho que merecem discussões mais profundas, porque hoje o que eu quero trazer aqui são dados, fatos e conversa com vocês aí, quero que vocês participem. Então vamos lá. Bom, gente, eu fiz cola porque, nossa, é muita coisa que eu registrei aqui pra gente conversar, tá? Bom, gentileza é muito importante nessa conversa, porque ninguém aqui é dono da verdade, tá? O lugar que eu falo é o lugar da especialista em educação, da experiência que eu já tive dentro de sala de aula em grandes escolas, como que as tomadas de decisões acontecem, qual que é o fluxo dessas tomadas, né? Então eu posso falar um pouco também das pessoas com as quais eu convivo, que estão dentro da escola. Então, não que eu vou trazer alguma data ou que eu vou trazer um fato super novo, mas eu vou trazer um conjunto de informações que eu acho que dá pra gente desenhar essa possibilidade, esses possíveis cenários que vão acontecer aqui em Belo Horizonte e Minas e São Paulo, etc., os lugares que isso vai acontecer. As escolas vão reabrir. As escolas vão reabrir por quê? Porque não é possível mais sustentar essa situação que a gente está vivendo. Não houve uma organização, então manter as crianças em casa em algumas situações está insuportável. Houve uma abertura, começou uma abertura da economia e aí não faz sentido a economia ir reabrindo aos poucos, as pessoas precisando sair de casa para o mercado de trabalho, pais e mães, e as crianças, né? Onde que essas crianças aí vão ficar? E vamos lá. Ai, me perdi aqui, peraí. Isso mesmo. Então, assim, para chegar até aqui, eu conversei com alguns professores, alguns gestores, eu pesquisei muito o que aconteceu lá em São Paulo, pesquisei também o que aconteceu no Canadá, fui muito a fundo do que aconteceu no Canadá, que eu tenho até um interesse específico naquele país. E o que a gente teve foi uma organização que a gente não tá vendo aqui. Eu já adianto para vocês que a gente vai falar de cenários possíveis, tá? São as propostas que estão no papel, mas que na prática, eu não sei se vocês concordam comigo, a prática é outro caso, não é verdade? Então, assim, quando a gente lê lá no protocolo de São Paulo que vão testar na entrada, que vão precisar limpar todas as salas, vamos pensar isso aqui no Brasil, né? Que a gente tem um nível de organização um pouco diferente. Eu quero fazer a primeira pergunta da noite, beleza? As escolas vão abrir. Você vai mandar o seu filho? Vamos lá, as escolas abriram setembro de 2020, vamos colocar essa data de São Paulo, né? A gente não tem uma data de Minas. São Paulo colocou 8 de setembro. Vamos supor que Minas vai abrir aí, 8 de setembro. A escola do seu filho abriu. Você vai mandar o seu filho? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, porque pode mandar se sim ou se não, tá? Pelo seguinte, no fim das contas, o que nós vamos ter que avaliar vai ser uma avaliação de família. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, né? Que os esforços para reabrir, né, essas escolas lá fora foram feitos de uma maneira bem diferente, como eu disse aqui, né? Quando eles perceberam que havia um achatamento da curva, o estágio, né, da pandemia um pouco controlado. Eles mediram também o equilíbrio entre manter a criança em casa e a criança perder todo esse contato importante que a escola oferece. Saúde mental, né? Saúde mental, muitas crianças adoecendo, famílias, principalmente mães com sobrecarga. Também a intenção de otimizar a saúde e bem-estar dessas crianças, né? E a finalidade de permitir que os pais voltem para essa força de trabalho. Não que a intenção seja essa, né, desses países que reabriram, mas isso auxilia. E eles têm testagens. Então, assim, e o desemprego que começou a afetar realmente todo o sistema econômico dos países.
Por aqui, a nossa abertura que vai acontecer, né? Não estou aqui fazendo futurologia, não. Eu estou dizendo assim que tá muito claro que o desenho desse movimento que está acontecendo agora em São Paulo, em Minas, é para dizer que as escolas vão abrir sim. E eu acho muito difícil que elas não abram, mesmo num cenário de muita contaminação. Infelizmente, eu tô vendo isso pelas conversas que a gente está escutando. A pressão é muita. Então, assim, que eu tava perguntando para vocês e quero voltar um pouco aqui nas respostas, ó. Somos do Canadá, não sei se mandaria no Brasil, a realidade é outra. Acho que depende demais da organização da escola, sem dúvida. Sim, pois a escola que meu filho está hoje está se preparando. Foi falado na reunião. Se a situação epidemiológica estiver com certo controle, eu acredito que sim. Minha escola é pequena, poucos alunos. Pois eu acho que essa pergunta é a pergunta que você tem que se fazer diariamente até chegar o momento que as escolas vão abrir mesmo, porque essa decisão vai ser sua. Você vai assumir o risco de mandar o seu filho para a escola consciente que não é risco zero. Isso é uma coisa que precisa estar muito claro, porque às vezes a gente fala assim, as escolas vão abrir. Parece que elas vão abrir, vão chegar todos os alunos, as aulas vão começar? Não. Né? As escolas vão abrir, as escolas vão entender como é que elas vão fazer a verificação da temperatura. Vou dar um exemplo. No Canadá, quem é do Canadá aí apareceu, as meninas do Master Parents, me diga se eu tô falando errado. Eles não vão testar algumas idades na entrada da escola para não dar fila, por exemplo, certo? Porque a fila gera aglomeração. Aglomeração é algo que a gente tem que evitar. Aqui no Brasil, por exemplo, eu já li lá no documento de São Paulo que vão fazer testagens de temperatura na entrada. Então, esse tipo de coisa que na prática vai ser diferente. Vai ser só na hora que a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, sendo você quem vai decidir se assumir o risco ou não, né? Eu aqui, da minha opinião, pensaria o seguinte: se você puder, fique com seu filho em casa. Por que eu tô falando isso? Eu sei que tá difícil, eu sei que assim, eu também tô com criança aqui, mas veja bem, existem famílias que necessitam urgente. Então eu acho que vai ser um exercício de empatia e de convivência e de saber viver em sociedade, dar a vez, não sei se vocês me entendem, para quem realmente necessita demais. Então assim, se você ainda não enlouqueceu, ai meu Deus, se você tem uma estrutura mínima para manter uma família saudável, uma família que ainda tá assim, o seu filho ainda tá curtindo esse momento, né? Que tem famílias que estão dando conta. Se você ainda tem condição, realmente, sanidade para manter o seu filho em casa, fique em casa, porque as escolas não vão abrir com toda a capacidade, isso é fato. As escolas, elas vão fazer escalonamento, isso é fato. Então, permita que as crianças que tenham necessidade de ir, por todos esses motivos que eu falei, que elas tenham que elas possam ir na frente, não é verdade? Então, se você tem uma estrutura, mantenha. Mandar, né, como eu disse, assim, vai ser um exercício de solidariedade a quem precisa mais nesse momento. As escolas têm que e vão continuar oferecendo o ensino remoto, tá? Porque ninguém pode ser prejudicado neste momento. Isso são orientações do Conselho Nacional de Educação. Então, a escola vai continuar produzindo conteúdo, tá? Vou dar um exemplo. A professora que não é grupo de risco, ela vai para a escola atender a demanda. A professora que é grupo de risco, ela vai ficar no back produzindo esse material. E é a escola que vai fazer todo esse esforço para remanejar esses professores. Então, provavelmente, seu filho pode até voltar para uma turma que não seja a mesma professora, certo? E isso tudo a gente vai ter que ter realmente paciência, porque eu entendo, e vocês acho que concordam comigo, que sim, a escola é o espaço que a gente promove a educação, o ensino, o aprendizado e tudo mais. Mas, gente, a escola é rede de apoio, se não for fundamental, se não for o principal para a maioria das famílias. É o lugar que a gente
É o lugar que a gente deixa a criança sabendo que ela vai estar bem cuidada, que ela vai estar bem olhada. Eu vou voltar aqui porque eu vi uma pergunta, eu quero retomar. Se voltarem às aulas, meu home office acaba. Terei que deixar meu filho na escola. Perfeito. Também vai ter esse movimento, né? A escola voltou, as empresas vão começar a chamar. Sim, isso vai acontecer. Mas se a sua empresa não chamar, se você puder manter o seu home office e o seu filho em casa, faça isso em nome de quem tem a necessidade de mandar essa criança. Gente, tô fazendo assim, reflexão, né? Minha, Marina, pensando nesse contexto. Teremos uma escola com poucas vagas, isso vai acontecer no Canadá também. As meninas do Master estão aqui, né? Elas podem dizer, provavelmente não vai ter vaga para todo mundo, não é, meninas? O remoto vai continuar para o ano vai valer? Vou tocar nessa pergunta aqui. Bom, eu vou entrar aqui, como eu disse que as escolas elas vão continuar oferecendo ensino remoto, elas têm que fazer isso, e elas têm que fazer isso com qualidade, tá? Eu vou entrar do ponto de vista pedagógico aqui. Então, assim, como eu disse, a escola não é um espaço só de aprendizado, de formação, é um espaço onde que a gente realmente usa como rede de apoio. Educação infantil. Leia, a minha faixa etária eu vou falar até do infantil ao fundamental. 2, tá? Bom, vou começar pelo infantil, uma ordem cronológica aqui. Quem tem filho no infantil não tem que preocupar com conteúdo. Porque o ensino infantil aqui no Brasil, o currículo da educação infantil, ele é um currículo que ela trabalha com experiências, né? São os campos da experiência, que são 5 campos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, ela vivencia e experimenta na escola situações sociais de interação que vão construir essas habilidades que são inerentes à idade. Então, não tem um conteúdo que a criança vai deixar de trabalhar. Se dentro de casa houve interação, se a criança pôde brincar, se a criança, claro, várias interagiram com tela, mas se tudo isso aconteceu, se o seu filho está ativo dentro de casa, do ponto de vista de saúde, se ele não está brocochô demais, vamos falar assim, tá tudo bem. Né? Então o seu filho não perdeu o conteúdo, ele perdeu, claro, toda a experiência e vivência de relações com o professor, com o coleguinha e tudo aquilo que a gente sabe que a escola proporciona, tá? O Fundamental 1, que as pessoas, né, as dúvidas estão bombando nos grupos dos quais eu participo. Primeira coisa que eu quero refletir aqui, não existe necessidade nenhuma de que o ano letivo coincida com o ano civil. Né? Isso são condições que nós criamos para nos organizar, né, enquanto sociedade. Mas veja bem, para mim fica muito clara a possibilidade da escola começar 2021 retomando 2020. Eu vou falar do meu lugar de professora e de várias escolas pelas quais eu já passei. Existem atividades que são repetidas várias vezes para o mesmo assunto. Se você pensa em uma atividade que consegue contemplar vários assuntos numa tacada só, na minha lógica, você diminui o tempo e o esforço para poder trabalhar esses assuntos. Além disso, né, além dessa habilidade que os professores têm de redesenhar currículo, de redesenhar planejamento, a gente vai ter um ensino remoto, né, funcionando junto com o presencial no formato de ensino híbrido. Nós temos vídeos que as escolas podem oferecer para as crianças irem se atualizando com a família no momento adequado, no tempo que a família puder. E as escolas simplesmente elas podem, no momento desse retorno, sempre testar no formato da avaliação diagnóstica aquela criança, aquele adolescente e desenhar novos grupos de aprendizado. Então você pode refazer os grupos de acordo com o lugar do aprendizado que eles pararam. Então você pode formar novos grupos para que você retome com aquela turma, por exemplo, fração. Não ficou muito claro para Zezinho, Luizinho, Mariazinho e Fulaninho. Eles entram no grupo que está com foco em desenvolver a fração, que vários ficaram para trás. Então isso a escola vai fazer.
ela vai fazer esse exercício. Vai ser um exercício duro, demorado, trabalhoso, mas esse é o papel da escola. Todo ano a gente começa o ano refazendo o planejamento, né? Eu cansei a gente passa uma semana em dezembro desenhando o planejamento das primeiras semanas do ano seguinte. Não vai ser diferente. As escolas vão ter um trabalho um pouco maior, talvez vão ter que olhar de uma forma mais individualizada para cada criança, e eu acho isso excelente. Eu acho isso uma forçada de barra que o Covid trouxe, que eu acho fundamental. Olhar para a criança como um indivíduo, né? O que ficou para ela naquele ano é perfeito. Concordam? Porque senão a escola não pode achar que ela vai voltar a funcionar massificada. Porque se ela tiver esse olhar, aí eu acho que a gente pode ter prejuízo. Mas se a escola ela entender que é a hora de olhar para cada aluno com uma boa avaliação diagnóstica, um bom replanejamento do seu currículo, gente, é muito possível. Então, para mim, não cabe essa ideia de cancelar o ano. O ensino remoto vai continuar no melhor jeito que as escolas podem fazer. E eu acho que as escolas têm melhorado a cada dia nas entregas. E com essa retomada do presencial, o ensino híbrido, ele vai trazer muito benefício. E a gente vai aprender muito com ele, né? Tem coisas que são excelentes para serem trabalhadas no presencial. E outras, o formato remoto é muito interessante. Bom, então assim, uma coisa que eu quero falar. Evitem ficar pressionando as crianças e os adolescentes, dizendo assim, vocês estão perdendo conteúdo, meu Deus. Sabe por quê? Porque o conteúdo em si, ele é só uma desculpa que a escola precisa usar, tá? Não sei se é essa a melhor palavra, mas vamos ver se vocês me entendem. Para desenvolver habilidades. Então, eu preciso trabalhar com o meu aluno, por exemplo, o raciocínio lógico. Eu posso trabalhar raciocínio lógico com problemas matemáticos, aquelas listas imensas, mas eu posso trabalhar raciocínio lógico com outra atividade, com outro conteúdo. A escola sabe disso, a Base Nacional Comum Curricular, ela veio exatamente norteando a escola para parar de olhar para conteúdo, né, para o livro didático, para lá, pronome, advérbio, para parar de olhar para isso e olhar para que habilidade que eu quero que aquele aluno desenvolva. Então, a habilidade é comunicação verbal, então a habilidade é produção de texto. Eu posso fazer isso de inúmeras maneiras, não preciso ficar preso no livro didático. A escola vai ter que ser mais criativa e fazer um exercício de olhar para o livro didático como uma ferramenta, mas não a única. Não existe isso mais da escola começar na página 1, terminar na 99, na 199. Isso não cabe nos dias de hoje, né? Se a escola trabalha por projeto, principalmente nessa situação, não faz sentido nenhum, não é verdade? Seguimos aqui. Então, assim, o conhecimento para todo mundo que eu imagino, é claro que não é algo que a gente transmite de uma pessoa para outra, né? Uma produção histórica. E, portanto, assim, tem uma dinâmica que acontece na relação. Então, isso é o que a escola, infelizmente, o fechamento das escolas trouxe de prejuízo, né? Essa impossibilidade da troca, de trabalhar essas zonas de desenvolvimento que a gente chama, né? Que o Vygotsky, que é um pensador e um educador, falava assim, que as crianças, os adolescentes aprendem com os pares. Isso realmente não tem como a gente retomar, não é verdade? Mas no retorno, eu garanto para vocês que só vai ficar para trás aquela criança que não for bem olhada pela escola. Então, pessoal, pais e mães, quando vocês voltarem para a escola, quando seus filhos retomarem, exijam que a escola olhe para o seu filho como uma pessoa e não um número, tá bem? Isso é fundamental. Natália está dizendo aqui, será que a grande revolução da educação? Eu gostaria, Natália, que realmente fosse, porque a oportunidade está aí. Mas a gente sabe que a escola é uma estrutura extremamente engessada e antiga, que ela tenta, eu vejo o movimento da escola tentar fazer essa revolução, mas eu vou te contar que é uma engrenagem tão pesada que é só uma coisa assim, é só um golpe muito duro, talvez mais duro que a Covid, para poder fazer essa revolução, né? As revoluções vão acontecendo, por exemplo, o fato de algumas escolas assumirem o ensino remoto foi uma mudança excelente.
Pode revolucionar, mas se a escola depois abandonar ou olhar para esse ensino híbrido como sendo só mais um lugar para dar aula expositiva, não tem revolução nenhuma. Então vamos lá, falei de avaliação diagnóstica, que é fundamental. O mapeamento dos conteúdos, isso a escola precisa fazer. Eles vão ser fundamentais para impedir que eventuais lacunas do aprendizado se perpetuem na volta, né, às aulas presenciais. A Rúbia falou: oi, Rúbia, percebi que minhas filhas ficaram mais autônomas. Parece contraditório, mas aconteceu. Não que esteja sendo fácil, mas precisamos se virar. Claro, e isso é muito bom. Então, eu tenho lido muita coisa assim. Esse momento foi um momento que colocou todo mundo em uma situação quase que de choque. E todo mundo se mobilizou para ser diferente. E todo mundo se mobilizou para fazer melhor. Ou para fazer adaptando-se à situação. E a adaptação é uma habilidade, uma das habilidades do futuro. Saber se adaptar ao momento é fundamental. Então, se suas meninas, elas conseguiram ficar mais autônomas, olha que ganho fundamental, que isso permaneça. Então veja, ela pode não ter tido a aula expositiva que ela tinha lá dentro da sala dela na escola, mas ela aprendeu uma habilidade dificílima de ser aprendida, muitas vezes dentro de sala de aula, porque está muito conduzida. Então eu quero que vocês olhem para esses ganhos, que todo esse momento, que todo esse tempo que a gente passou dentro com os nossos filhos, esses ganhos aconteceram. Se você olhar, aconteceram. Autorresponsabilidade, fundamental. Vamos lá, do ponto de vista, então falei assim, falei do infantil, falei do fundamental da questão das avaliações diagnósticas, do mapeamento desses conteúdos. Isso a escola vai ter que fazer e vocês vão ter que cobrar para que isso aconteça. Então, assim, o professor de cada disciplina, ele vai estar orientado pela coordenação e pela direção pedagógica e vão fazer um mapeamento desse conteúdo aí, vão abordar, dividir esses conteúdos em grandes temas, por exemplo, e essa divisão, ela vai ajudar a otimizar e, por exemplo, dar mais objetividade para esse processo de recuperação de conteúdo, que vai ser realizado concomitante com o novo conteúdo. É possível, sabe por quê? Porque a escola, ela funciona num fluxo de menos complexo para mais complexo. Então, quando a professora ela identificar naquele aluno que o nível mais complexo de fração, por exemplo, foi abalado, ela volta uma casa e aí ela pode oferecer uma aula remota, uma aula particular que a escola pode oferecer, quem sabe a escola não deixa um professor particular ali ou alguns para atender esse aluno individual. Gente, a escola vai ter que realmente se mobilizar para atender cada aluno, vai ter que acontecer. E aí ela volta, retoma isso com a criança, e a criança volta para a sala, entrou no fluxo de novo. Os meninos são muito espertos, eles dão conta. Gente, e no fim das contas, vamos pensar aqui. Dentro de uma sala de aula, nunca os meus alunos aprenderam tudo ao mesmo tempo. Né? As provas existem para ficar testando, mas eles têm cada um o seu tempo de aprendizado. E a gente, como professora, sempre correu atrás para aquele aluno que não chegou ali, a gente foi chegando junto dele. E isso vai voltar a acontecer. Acho que não é só questão de não estar preparado. Todos somos capazes de preparar, mas para isso precisamos de estrutura. Como preparar a aula, filma, tirar dúvidas de aluno e ter que seguir com o doméstico. Sim, mas não é, o que eu estou dizendo, Mila, é que essa função e obrigação não tem que recair sobre a família. A escola vai assumir essa responsabilidade de seguir com o ensino híbrido e para isso ela tem ferramentas. Ela vai ter que se mobilizar, porque a família não vai estar nem em casa, a família vai estar trabalhando. Então a escola vai ter que se preparar para um conteúdo in loco e para um conteúdo que vai para casa. O cuidado vai ter que ser diferente. Em relação ao comentário de mamãe, sobre o ensino remoto, tá certo. Do ponto de vista de saúde, é um ponto polêmico, eu não sou da área da saúde, mas tem aparecido estudos ainda preliminares, né? E são muitos estudos acontecendo ao mesmo tempo, gente, e não dá tempo deles serem publicados ainda, alguns, né? Para que eles tenham a chancela científica para dizer, é verdade aquilo. Então, mas tem muitos estudos acontecendo do tipo que as crianças não são tão transmissoras do Covid.
Então, o governo do Canadá embasou todo o plano de retomada de educação deles nessas pesquisas, por exemplo, que foram feitas no Instituto Pasteur, na França, e também num hospital no Canadá, que é um hospital na região de Ontário, chamado Sick Kids, que é um hospital que fez várias testagens aleatórias em crianças e encontrou realmente essa mesma proporção. Então, vou contar aqui para vocês. Por exemplo, são vários relatórios de todo mundo que indicam que as crianças representam menos de 5 a 10% das infecções pelo vírus da Covid, tá? No Canadá, que é o dado que eu peguei, que está mais recente aqui, de quase 100 mil casos de Covid registrados em junho, 6,9% ocorreram em crianças de 0 a 19 anos. Isso pode, assim, pelo menos em parte, estar relacionado com as práticas de teste e fechamento escolar precoce. Podem ser. Mas há evidências de que as crianças podem ser menos suscetíveis à infecção pelo vírus da Covid. E podem ter menor probabilidade de transmitir o vírus a outras pessoas. Isso também embasou a retomada das escolas no Canadá, que vão acontecer em setembro, que é quando começa o ano letivo deles. Tem fortes evidências também de que a maioria das crianças infectadas são assintomáticas, também já vi isso em outros lugares, ou então apresenta sintomas leves, como tosse, febre e dor de garganta. Bem leves. E aí eles dizem que por esse motivo, por exemplo, pela criança ser assintomática e nem tossir às vezes, ela não seja uma grande transmissora desse vírus. Então, eu não estou aqui pelo amor da deusa, não sou da área da saúde, eu estou trazendo dados que embasaram, por exemplo, o governo do Canadá a assumirem a retomada das aulas. Eles juntaram vários pontos que os levaram a essa decisão. Então, além dessa questão da transmissão das crianças, eu disse no início da conversa, a saúde mental das famílias, a saúde mental da criança especificamente. Olha, tem muita criança que está em casa, trancafiada, e está sofrendo abuso, sofrendo violência, né? E imagina, isso é muito sério. A escola passa a ser um lugar de acolhimento e de fuga para essas coisas que estão acontecendo. Se a gente não olhar para isso também, a gente vai ser hipócrita, não é verdade? Bom, tem o tal da doença, a síndrome, né, de multissistêmica, que acho que é a Kawasaki, que o que eles encontraram no Canadá é raríssimo e geralmente é tratável, tá? Essa doença grave requer cuidados intensivos mas o curso clínico é muito menos grave do que em adultos, tá? E as mortes são incomuns. Então, eu trouxe esses dados da saúde, joguei aqui para vocês entenderem que há uma necessidade do poder público também de fazer uma leitura de todo esse contexto para que isso aconteça. Mas, gente, eu dei aqui um fato canadense. No Brasil, a gente tem um problema muito grave que é a desorganização. Nós não temos um poder central organizado. Então, você que vai decidir mandar o seu filho para a escola, vou repetir, é uma decisão sua. A escola não vai te obrigar a fazer isso. Ela não pode te obrigar. Ela vai continuar oferecendo ensino remoto no formato híbrido, caso a criança vá. Se a sua criança ela for uma criança grupo de risco, ela não tem a obrigação de ir para a escola. Tá certo? Então você vai estar bem assistido em casa do ponto que a escola vai continuar olhando para essa criança que está em casa. Então, assim, se você puder deixar o seu filho em casa, deixe. Se não está sendo enlouquecedor, sofrido, se você não adoeceu, enfim, se a sanidade ainda segura as pontas e você não tem que sair para fazer para o seu trabalho, se você pode ficar home office, repense, porque você realmente vai assumir o risco de mandar o seu filho, apesar dessa sensação de tranquilidade que todos esses protocolos vão trazer. Bom, protocolos. O que tem em São Paulo, no Canadá, na Alemanha, na França? Vou fazer um compilado aqui. Uma coisa interessante sobre os protocolos é que lá no Canadá, por exemplo, os pais são responsáveis pela criança ir para a escola com sintomas, com Covid.
Então, assim, o pai que não avisar que teve um parente com Covid e mandar a criança, ele é responsabilizado. Essa autorresponsabilidade que a Renata até falou aí atrás das crianças, a família precisa ter também. Então, veja, você não vai mandar o seu filho se você não está cumprindo as regras de higiene na sua casa ou de quando você entra e sai. Porque você está colocando em risco toda uma comunidade. Então, veja, eu falei lá no início, vai ser um exercício de empatia, de colaboração. Se a gente não tiver esse olhar colaborativo, as coisas vão ficar muito feias, tá bem? Vamos lá. Os pais são os responsáveis por testar os filhos em casa e algumas idades serão testadas na porta da escola, mas não podem acontecer filas. É para se evitar filas na porta da escola. Ou seja, escalonar a chegada é fato. Lavar as mãos de aproximadamente 5 vezes ao dia, 20 segundos, cantando musiquinha. Então, olha só, eles pensaram em tudo. Tô contando aqui, esses são do Canadá. O álcool gel vai ser usado, mas o protocolo lá diz álcool gel longe das crianças, elas não podem nem chegar perto. Então, eles estão estimulando muito mais a lavagem das mãos do que o uso do álcool gel. Máscaras faciais não médicas e médicas não vão ser necessários ou recomendados para criança. Olha que interessante. No documento de São Paulo, obriga o uso da máscara. Em crianças também. No Canadá, não. Por quê? Eles entendem que assim, a manipulação da máscara é algo que não é simples de ser feito. Então, uma criança pequena manipulando máscara, a chance dela se contaminar é muito maior do que ela tá sem máscara, né? Ou então o face shield, que pode ser uma possibilidade. Mas a máscara em si, para criança, não funciona. Ela vai coçar, ela vai mexer, ela não vai lembrar de tirar por aqui. Então, eu repensaria esse protocolo, por exemplo, eu falaria na escola do meu filho. Levaria fatos e dados para eles. As aulas de esporte e educação física devem ser encorajadas. Gente, isso é tão fundamental, porque um sistema imunológico forte, ele é a maior arma que a gente tem contra a Covid. As crianças estão em casa sedentárias, certo? Sedentárias, e elas precisam estar com um corpo forte. Então, é preciso estimular esse exercício, que ele aconteça no espaço mais aberto possível. Em São Paulo, fala do distanciamento de 1,5 m entre as crianças. No Canadá, não fala desse distanciamento, porque alguns jogos, por exemplo, coletivos não tem como acontecer, mas eles exigem que os materiais sejam limpos a cada aula. Rubi, Marina, e como fica o processo avaliativo neste caso? Uns na escola, outros em casa. Essa conta fecha? Rubiana, os especialistas têm pedido para as escolas não tratarem a avaliação de forma rígida como hoje em dia é feito, né? Nessas escolas grandes, por exemplo. Os especialistas orientam a escola a fazer sempre avaliação diagnóstica da criança. Porque quando você fizer uma avaliação somatória, essa avaliação que a gente está acostumada, ela vai excluir. E aí a gente vai gerar um ciclo péssimo de a criança com baixa estima, desestimulada, não aprendizado, e aí o buraco vai ficar muito maior. Então, as escolas vão ser orientadas, imagino, pelo CNE, pelo Conselho Nacional, e pelos órgãos que dão suporte para o MEC, de que as avaliações vão precisar ser repensadas. A progressão automática é algo que já está sendo pensado, né? Vai passar de ano de 2020 para 2021 sem testagem formal, e em 2021 as avaliações diagnósticas é que vão mostrar o caminho realmente. Vamos lá, as escolas devem procurar oferecer o maior número possível de clubes e atividades para desenvolver o sistema imunológico, como eu falei aqui. Uma coisa interessante que eu falei até numa outra live que tem acontecido é que pode haver uma onda de uma nova pandemia pós-Covid, que é a pandemia da obesidade. Porque esse tempo todo em casa, sedentário, várias crianças podem desenvolver inícios de doenças crônicas, diabetes, né, que vem junto com a obesidade, enfim. Então, coloca seu filho para fazer exercício quando puder, né, quando tudo estiver mais tranquilo, ou em casa já pode chamar, ver a Waze aí que ela pode oferecer, por exemplo. As famílias no Canadá, elas vão ser sempre monitoradas.
Então vai ter sempre o governo de olho no que está acontecendo no ponto de vista de saúde das famílias, tá? Espero que isso possa ser feito aqui no Brasil também. Então as triagens desses sintomas, eu falei, qualquer pessoa que se sinta mal deve ficar em casa, né? Os prestadores dos cuidados infantis domiciliares que se sentirem mal não podem oferecer o serviço. Então o professor se sentiu mal, não vai dar aula. Vocês estão percebendo que assim, vai abrir, as escolas vão abrir, certo? Eu acho que elas vão realmente cumprir essa data aí de setembro, acho que Minas vai atrás de São Paulo. Não teremos o melhor contexto pandêmico, né, de números, mas elas vão reabrir porque não estão, a situação não está sustentável por causa da desorganização dos nossos governos. Portanto, a escola vai ter que ajudar a fechar essa conta, abrindo as portas. Não vão ser todas as crianças que vão começar indo para as escolas, é uma porcentagem. Em São Paulo, o plano é começar com 35%, depois 75%, depois 100%. Somente se elas estiverem numa zona que eles chamam de zona amarela, que é um número de infectados, tá? Não pode estar alto. Ou seja, se a gente não continuar o fique em casa agora, a gente pode prejudicar a abertura da escola, que está prevista. Mais um exercício de senso comunitário. A gente precisa pensar lá na frente, portanto, faça a ação hoje. Fique em casa, o máximo que você puder, só saia se necessário. Limpar com frequência. Não vai ter entrada de quem não é aluno na escola. Aqui no Brasil, eu não vi esse protocolo no plano de São Paulo. Mas não faz sentido entrar ninguém na escola que não seja criança. Como é que vai ficar o fluxo das vans, por exemplo, né? Ou das professoras que buscam de uma aula particular, ou da uma aula de inglês que buscava. Tudo isso vai mudar. Veja, um exercício grande de logística. E eu acho que os pais têm que entrar para essa conversa com a família para poder ajudar. Oi? Gente, virei minha câmera. Fiquei doida. Que isso, senhor? Peraí. Vamos lá. Vocês querem me fazer alguma pergunta aqui? Querem que eu pontue alguma coisa específica? Então, eu já falei de avaliação, eu já falei do ano letivo não vai ser cancelado, porque o cancelamento do ano letivo, ele vai levar um desestímulo, principalmente no setor público, imenso, e isso não é a intenção. A gente tem que lembrar que as escolas são capazes e têm toda a estrutura para desenhar 2021 atacando o que ficou faltando em 2020. Elas são capazes, elas têm estrutura. Veja, estou falando do lugar da escola privada. O público, se quiser, tiver boa vontade, também tem condição. A gente espera que eles façam isso, não é verdade? Podem perguntar aqui. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá no início, que agora tem mais pessoas. Vamos lá, escola abriu em setembro. Você vai mandar o seu filho? Sim ou não? Eu digo, essa é a pergunta que você vai ter que fazer, porque você vai assumir a responsabilidade de mandar o seu filho para um lugar que ele não vai ter risco zero. Não é risco zero. Tá certo? Não. Eu também não vou mandar, tá? Ninguém me perguntou, mas eu não vou mandar porque eu ainda consigo segurar a minha sanidade, a minha organização. Me facilitaria, óbvio que muito, mas eu não vou mandar. Mais velho sim, de 9, a de 2 não. Legal. Porque faz sentido, né? O de 9 você já consegue ensinar e organizar com ele os protocolos. Lavar a mão, manter distância, se necessário usar máscara, já é mais possível. Mas os pequenos não. Né? O contato, o distanciamento de 1,5 m, não. Pode mandar a pergunta aqui, ó. Eu tenho que pôr isso aqui para vocês perguntarem, gente? Acredito que sim, mesmo que 4 horas por dia, pois precisarem voltar a trabalhar. Sim, então vai mandar. E aí vai ter que tomar todos os cuidados na chegada. Penso mesmo, de 9 sim, de 4 não. Eu acho que esse vai ser o movimento, vai ser a grande maioria.
É o que vai acabar acontecendo mesmo. Porque os pequenos, a gente tem menos domínio, né, do corpo. E é uma pena, né? Mas a gente precisa pensar em todo mundo, não é verdade? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Gente, eu fiz uma pauta, tipo Jornal Nacional, porque assim, nossa, eu li tanta coisa, eu trouxe tanta coisa aqui. Vocês estão gostando, gente? Nem perguntei, fiquei falando igual uma louca aqui, né? Tá fazendo sentido? Vocês vieram aqui buscar informação, encontraram alguma coisa relevante? Espero que sim. Se falar que não, eu vou chorar. Pergunta? Vai reabrir. São Paulo vai reabrir dia 8 de setembro. Acho difícil não reabrir. Minas vai seguir atrás. Geralmente São Paulo puxa o barco. E uma outra coisa. Protocolo também. Escola abriu, bonita, pôs a criançada lá, todo mundo feliz da vida. Apareceu um caso de Covid, escola fecha 15 dias. Então, não tenham também a expectativa que vai ser mandei, funcionou, agora tô de boa em casa. Se aparecer sintomático, caso de Covid, e aí eu acho que as escolas grandes, infelizmente, vão sofrer um pouco mais com relação a isso. A escola tem que fechar pelo protocolo. São Paulo tem esse protocolo, o Canadá tem esse protocolo, os outros países também. Então vai ser meio que um abre e fecha, né, pessoal? Espero que o trabalho de vocês, os chefes estejam sabendo que isso vai voltar a acontecer. Esse ano, mesmo as escolas abrindo, vai ser um ano ainda de 2021 extremamente complicado, porque vai rolar o abre e fecha, tá? Mas a gente tá entendendo que essa abertura que vai acontecer, eu acho que vão seguir os números, as datas de São Paulo, Rubiana, você que perguntou, porque a conta não está fechando. Tem gente que não parou de trabalhar, não rolou home office, tem criança na rua, tem criança abandonada, tem criança em casa sofrendo abuso, sofrendo maus tratos, né? O que a gente tem, assim, eu tenho grupos que a gente conversa sobre esse assunto, são especialistas que estão por todo o Brasil. A gente tem casos de que tem famílias que escutam batidas diárias, barulho de criança sendo espancada, assim, é muito triste. A gente tá difícil para todo mundo, a gente sabe, mas violência é alguma coisa que a gente não pode, não tem que parar. E a escola é o lugar de pôr aquela criança segura, né? Fora toda a... Ô Fê, quer participar? Quer contar aí sua situação aí de São Paulo? Marina, isso não vai gerar mais estresse para a escola, principalmente para a família? Qual estresse? Não entendi. As crianças têm noções muito básicas de higiene, as crianças têm problemas de saúde, imunossuprimento. Sim, quem não pode comparecer porque é grupo de risco vai ficar em casa. A escola vai dar o suporte para que elas fiquem em casa com qualidade. E a sua exigência tem que ser essa. Você como consumidor do produto da escola, do serviço da escola, né? Fernanda, quer participar? Tem que chamar a polícia, tem mesmo. Ô Fê, você vai participar? Vai ser bem complicado. Meu filho não consegue até hoje ficar muito tempo com a máscara. Então, essa questão da máscara é um ponto que eu levaria para discutir na escola. Não é protocolo, por exemplo, no Canadá. Porque a máscara, ela é um condutor do vírus. Se fica mexendo toda hora, o trem não funciona. Então, é melhor ficar sem a máscara, fazer o distanciamento dentro de sala de aula. Uma coisa, por exemplo, que no Canadá tá acontecendo, eles estão evitando, eles estão dizendo, por exemplo, que não vai ter material individual. Então a criança pequena, tá? Que leva uma naninha para a escola, por exemplo, se levar vai ficar, porque a orientação das professoras é lavar todo e qualquer material particular que esteja dentro de sala. Vai ficar na sala? Vai, mas ele vai ficar, não vai voltar para casa. Foi, não vai voltar. Massinha, por exemplo, olha o nível de detalhe que o Canadá chegou, né, e colocou no seu protocolo. Massinha vai ser um produto, água e areia, que eles trabalham muito dentro de sala, vai ser um material que não vai ser trabalhado em 2020 e talvez também em 2021. É esse nível de detalhe que as escolas precisam chegar, esse nível de conversa que a escola tem que ter com você e você vai cobrar, porque a escola é o espaço da comunidade. Então você, pai e mãe, não vai mandar o seu filho inseguro.
exija da sua escola um plano bem feito, bem desenhado, que faça sentido. Eu preciso carregar meu telefone, que senão ele vai acabar. Por que você tá rindo, Fernanda? Será que será esquema de rodízio? Sim, vai ser. Vai ser esquema de rodízio, sim. Por quê? Porque não vão entrar 100% das crianças nas escolas agora. Em São Paulo é 35%, depois 75%, se não me engano, e depois 100%. Mas dependendo da onda, se tiver na onda amarela. Se a onda baixar em São Paulo, tem essa orientação, as escolas também fecham. Aqui em São Paulo estamos sentindo muito. Os pais e professores estão apreensivos porque muitas escolas não possuem infraestrutura nem preparo de pessoal. Nem vai ter. Ô Fernanda, nenhuma escola está 100% preparada. Vai ser um aprendizado para elas também. Então, pais, ajudem a escola a fazer esse movimento. Partilhem das suas ideias, participem. Criem um grupo, né? Criem um grupo aí no WhatsApp. Reabertura do colégio X. Traga a sua ideia. O problema, sabe o que acontece muito? Os grupos, né? Eu até faço parte de alguns ali no Facebook, é que o povo fica batendo papo, fica batendo boca, tipo assim, eu acho que não tem que abrir, eu acho que tem que abrir. Gente, vai abrir, tá na cara que vai abrir. A pressão foi imensa. Vai abrir. O fato é, vai abrir, vai ser caótico, vai abrir e fechar várias vezes. Você deve escolher se seu filho vai para a escola ou não. É uma decisão sua, é um risco que você está assumindo. Quem mandar o filho, saiba que não é risco zero, mas aí vem o acalento que eu contei aquela hora, de que as pesquisas têm mostrado que crianças não são tão atacadas pela Covid. Vamos torcer para que uma dessas pesquisas apareça na Nature ou em outra grande revista, para que a gente tenha essa tranquilidade. Chegou a hora de valorizar mais os professores, mas sem dúvida, chegou a hora não, passou da hora. Esses professores, a gente está vendo Olha só, eu conversei com professores no início da pandemia. A conversa era assim, nossa Marina, tá um hospício, tá uma loucura. Agora, eles já conseguiram se adaptar. São profissionais que dão conta de muito trabalho, eles dão conta de fazer bem o trabalho deles quando eles têm reconhecimento, certo? A volta das escolas será um caos, será? Creio que somente vai dar certo. Claro, sem dúvida. Só com vacina e com remédio que eu vou mandar meu filho em paz para a escola. Ou se eu estiver morando num país tipo Canadá. Quem dera que o álcool e a máscara fosse suficiente. O estudo para retomada deve ser profundo. Sem dúvida, mas aqui eu não falei a hora nenhuma que o álcool ou a máscara fossem suficientes. Depois pode ler com detalhes, Mila, o documento de São Paulo, mas eu aconselho muito o documento do Canadá, eu posso mandar para quem quiser. É um estudo muito mais profundo. A decisão de reabertura lá no Canadá foi baseada em dados científicos, em pesquisas e nas experiências que estavam acontecendo na Europa, tá? Além da necessidade do resgate da sanidade mental das famílias. E para as crianças voltarem a conviver. Sabe por quê? Senão a gente vai ter uma geração traumatizada, uma geração com medo de sair para fora e de se relacionar. Isso é um impacto muito maior e perigoso e ruim do que um conteúdo que ficou para trás, né, gente? Vamos combinar, não sejamos hipócritas. Tem como disponibilizar esse material do Canadá no seu perfil para as mães poderem? Sim, tá todo em inglês, mas vai lá no Google Translate. Eu vou disponibilizar. Tem um vídeo eu vou disponibilizar o vídeo e o material do Canadá. É muito bom. Assim, dá uma sensação de tranquilidade, né? De evolução, de lugar. Eu vou mandar para todo mundo. Não sei como não, mas vou mandar. Eu vou pôr no meu perfil o link. Vou pôr o link lá, famoso link na bio, tá bom? Gente, obrigada. Faltam 50 segundos. Desculpa se eu falei demais. Eu me empolgo, saio gritando, né? A live vai ficar gravada. Espero que eu tenha ajudado alguma coisa, né? As reflexões. Vai abrir, pensa se você vai mandar seu filho, cobra da escola alguma coisa bem feita, de qualidade, com um plano bem desenhado, participe e seja solidário. Se você pode, deixe seu filho em casa, deixa que outras pessoas que precisam realmente urgente mandem seus filhos.
E, por favor, exija a mudança da educação na sua escola. Conteúdo tem no Google. A escola precisa transformar o